Agora a gente vai falar sobre uma dúvida que muitos produtores têm. Será que é seguro utilizar sementes de pastagem da safra passada? A resposta é sim. As sementes podem ser comercializadas após um período de espera. Porém, é importante o produtor observar se os testes de viabilidade são recentes e estão dentro da validade. Exatamente. As sementes de pastagem, ela tem um recurso de adaptação evolutiva chamado dormência. Elas estão vivas, mas o processo de germinação é naturalmente atrasado. E quem vai explicar esse processo para a gente é a agrônoma e técnica de sementes do Oeste Paulista, Soesp, Andresa Cruz. Boa tarde, Andresa. Muito obrigado por estar aqui conosco, viu? Olá, boa tarde, Zé Marcelo e Juliana. Eu que agradeço o convite. Então, Andresa, quais sementes de pastagem têm esse recurso biológico chamado dormência, que garante a perpetuação da espécie na natureza? Na verdade, todas elas têm. Todas as forrageiras, no geral, elas têm esse processo de dormência. Só que isso vai variar, né, de acordo com a espécie, de acordo com o tipo de colheita, a safra. Então, tudo isso, por exemplo, um ano que chove pouco, a semente demora para se desenvolver, para encher o grão, ou a planta está desnutrida por algum motivo, isso pode induzir a dormência da semente no momento da colheita. Então, todas as forrageiras, elas estão sujeitas a ter essa dormência, e algumas espécies têm uma dormência maior de acordo com a própria genética da planta. Então, por exemplo, a Braquiária umidícola é uma das que mais tem essa dormência, que demora mais para germinar no campo, e a Charaés, né, ou a Marandu, elas têm às vezes essa dormência também. Os pânicos, no geral, têm menos. Mas também acontece de um pânico ser colhido e logo após a colheita ele estar apresentando uma dormência e com alguns meses ele quebrar essa dormência. Explica para a gente, Andresa, por favor, levando em consideração os aspectos biológicos, as etapas desse processo de dormência. Eu colhi a semente e a partir daí, o que acontece? Então, para entender um pouquinho melhor, a gente tem que entender como que é o processo de sobrevivência da forrageira, né? Porque ela é uma planta perene. Então, se você pega a soja, por exemplo, milho, eles são plantas anuais. O que que acontece? A planta, ela tem o processo de sobrevivência através da semente, porque cai a semente, ela morre, e aquela semente tem que sobreviver, tem que fazer a espécie sobreviver. Então, prontamente ela tem que germinar, ela não pode esperar, né? Então, essas sementes de plantas anuais, elas não têm essa dormência alta que tem as plantas perenes. As plantas perenes, o processo de sobrevivência, ela está em rebrote, né, em perfilhamento, então é um outro processo. A semente é o último caso que ela vai usar, né? Então, ela joga lá a semente no solo, e aí caso aconteça alguma coisa, né? Então, se a planta ela está lá rebrotando e sendo, né, pastejada pelos herbívoros, e se acontece alguma coisa, dá uma geada muito forte, um fogo, queima tudo, aí sim ela vai sobreviver pela germinação da semente. Isso é um geral, né? Então, isso é uma base para entender como que isso acontece na natureza. E aí, na prática, a semente ela é colhida, então ela vai para a empresa ser beneficiada, ser limpa, e nesse processo, tanto na colheita, né, no campo, quanto no processo de beneficiamento, são feitos testes e análises dessa semente, tanto de viabilidade, que é para saber se a semente está viva ou morta, quanto de germinação, que vai saber se essa semente está com dormência ou não. Então, são feitos esses testes, e se a semente está com uma dormência, por exemplo, uma germinação de 20, 30%, essa semente não está pronta para germinar. Ela pode estar com uma viabilidade de 80, 85, até 90%, e a germinação de 20, 30. Então, essa semente ela não pode ser comercializada, ela vai ter que esperar um período dentro de um armazenamento correto, né, de um armazenamento com temperatura ideal, que não pode passar dos 25 graus,
tem que ficar em torno disso, umidade também não pode passar dos 60%. Então, isso tem que ser controlado para que ela possa ter condições para ir quebrando essa dormência ao longo dos meses. Então, varia, mas normalmente em 2, 3 meses ela já está quebrando essa dormência. E aí, a partir de uma nova análise de germinação, quando é visto que já passou dos 60%, 70% de germinação, aí sim ela está pronta para poder ser comercializada. Isso acontece com todos os lotes, mas alguns, como eu falei, né, algumas cultivares como charaés, como marandu, midícola, próprio midícola, elas têm essa dormência maior pela genética delas, né? Então é mais ou menos esse processo. Andresa, você falou dos testes e eu queria que você, por favor, explicasse em detalhes como eles são feitos. A análise de validade da semente de pastagem e o teste de viabilidade para a comercialização após um período de espera. É como você mesma falou, Juliana, é muito importante a gente entender quais testes que a gente tem que olhar, como olhar, né? Então, na semente, no processo, né, ela é colhida, ela vai para a empresa, são feitos esses testes. Mas quando ela está pronta para comercializar, é feito um teste final no lote, essa amostra é guardada dentro da empresa, e esses testes que vão no termo de conformidade, quando você compra a semente, vem um termo de conformidade que é o laudo final dessa semente, né? Então lá tem o teste de pureza, que é onde você vai saber daquele lote quanto é de semente mesmo e o quanto é de impurezas, que pode ser outras sementes, pode ser uma terra, algum material inerte, né? Então, dependendo da semente do valor cultural, você tem uma porcentagem de pureza que é permitida. Lá também vai estar escrito o teste de viabilidade, né? Que é o teste de tetrazóleo que a gente fala, que a gente vai fazer uma amostragem e vai colocar ela num sal de tetrazóleo. Esse sal ele vai reagir com o embrião e ele vai mostrar para a gente qual semente está viva e qual está morta. Então, nessa análise, ela vai estar lá escrito, por exemplo, 80% de viabilidade, ou teste de viabilidade 85%. Lá você vai saber que 85% daquela semente que você está comprando é uma semente que está viva e apta para germinar, né? Então, se você fizer a multiplicação da pureza e da viabilidade que está vindo no seu teste, você vai ter o valor cultural, que é um número que a gente usa muito para ter base da comercialização. Então, uma semente de 80% de VC, ou de valor cultural, é uma semente que vai ter em torno de 95% a 98% de pureza e 85% de viabilidade. Então, essa é mais ou menos essa ideia que a gente tem aí das análises. E aí, o que é esse teste de validade? O que é a validade da semente? Ela é contada a partir de 1 ano após o teste de viabilidade. Então, faça o teste de viabilidade e 1 ano após vai estar lá no final do termo escrito, ó, essa validade é até, por exemplo, se fez o teste em março de 2020, essa semente vai ter a validade até março de 2021, tudo a partir desse teste. Esse valor também ele está na sacaria da semente, só que na sacaria tem os mínimos de pureza e viabilidade. Então, isso tem que tomar bastante atenção. Os números corretos desse lote sempre vão estar no termo de conformidade, que ele deve ser exigido na hora da compra da semente. E a validade vai estar na sacaria e vai estar também nesse termo. O teste de germinação real, ele não é exigido na comercialização de sementes forrageiras, então ele não vai estar descrito, né, nesse termo ou na sacaria. Ele não vai vir descrito. Então, lá no termo, o que você tem que atentar é a pureza, a viabilidade e essa validade, e também tem outras informações, como o peso de 1.000 sementes, se for uma semente tratada, ou nocivas, né, sementes nocivas. Então, tudo isso vai estar lá descrito no termo, e aí sim você tem que entender esse termo, porque muitas vezes a safra, né, então safra 19 e 20, o que isso quer dizer? Essa semente foi plantada em 19, né, 2019, colhida em 2020, e muitas vezes ela pode ser comercializada em 2021, e aí a validade vai estar 2022, né? Então, como eu disse, ela tem um período de espera. Esse período de espera pode ser maior ou menor, dependendo da espécie. Então, pode ser sim que você tenha uma semente da safra passada, né, que está válida agora e está boa agora.
só que você tem que se atentar na validade, porque a validade tem que estar dentro, né, do ano que você está comprando ali tudo certinho. Agora, Andresa, vamos falar para aquele produtor que ele mesmo colheu a semente na propriedade dele, né? Qual é a forma mais adequada de armazenamento para para que essa quebra de dormência ocorra de maneira natural e gradativa? A colheita da semente na própria propriedade, assim, o ideal é que ele tenha, né, que ele faça todo o processo para a produção de sementes. Porque que acontece? Tem muito produtor que tem um pasto para boi, para cavalo, enfim, e aí ele que resolve colher a semente. Ah, a semente eu vou colher. Ele não fez um processo que a gente faz no campo para ter a maior quantidade de sementes viáveis, né, boas, puras e viáveis. Então, muitas vezes ele vai acabar colhendo uma semente xoxa, uma semente com alta dormência. Quando é colhido do cacho, né, quando não é colhido do chão, essa semente tem maior dormência ainda. Então, tem que tomar bastante cuidado e o ideal é ele mandar fazer uma análise, né, dessa semente para ver se essa semente está viável, está com dormência ou não, né, quando acontece isso. Mas se, por exemplo, o produtor ele comprou uma semente e vai ter que armazenar, por algum motivo ele vai ter que deixar armazenado lá na propriedade, ou acabou a safra, sobrou semente. Então, nesse momento, ele tem que deixar a semente no ambiente mais favorável possível, né? Então, com uma temperatura que não passe dos 25 graus, eu sei que é bem difícil aqui acontecer essa situação no Brasil, porque a gente é um país tropical e normalmente vai passar por temperaturas mais altas e a umidade também não pode passar de 60%, que é uns valores básicos que a gente usa. Então, o ideal mesmo seria ele guardar num local climatizado, né? Só que antes de guardar essa semente, se ela ficou num lugar que pode ter ocorrido esse aumento de temperatura e umidade, então ele deixou lá 3, 4 meses. Ah, agora sobrou, eu vou guardar. Então é ideal que ele faça análise dessa semente antes de guardar, para ver se ela ainda está boa. E aí sim, se ela estiver boa, você pode guardar nesse armazém climatizado, que seria o ideal, né, para conservar a qualidade dessa semente e aí manter ela boa para poder usar na safra que vem. Então, mas é importante. E aí, a hora que você for plantar, também, né? Vou plantar essa semente que estava guardada há um ano e meio. É importante fazer análise também, mandar para um laboratório credenciado pelo Ministério. E se você comprou a semente de uma sementeira, pode até falar com essa sementeira para ver se eles refazem a análise dessa semente, né, que estava armazenada, para não ter susto na hora de plantar e aí a semente, porventura, caiu a germinação, entrou em dormência secundária, né, que é um ser vivo, muitas vezes a gente esquece, mas a gente tem que tomar bastante cuidado porque pode ocorrer essas mudanças aí na viabilidade da semente. Andresa Cruz, agrônoma e técnica de sementes da Soesp, muito obrigada pela entrevista aqui no Agro em Revista. Eu que agradeço o convite de vocês.